Fala, gente bonita, o pessoal não tão bem afeiçoado, pode ficar muito à vontade. Aqui quem fala é o professor Hugo Ferreira, esse é o Questão de História. E nessa aulinha de hoje nós falaremos um pouquinho sobre os Estados Unidos no século XIX, com ênfase sobretudo no processo de ampliação territorial do país, que vai culminar ali com um processo que a gente chama de Marcha para o Oeste, beleza? Então essa será a ênfase da aula de hoje e aqui começamos, portanto. Bom, pessoal, para poder entender todo esse processo de ampliação territorial dos Estados Unidos no século XIX, é preciso primeiro entender qual é a realidade dos Estados Unidos naquele momento. Então, a primeira coisa importante a destacar é que os Estados Unidos haviam acabado de se tornar um país independente, quer dizer, foi na segunda metade do século XVIII onde esse processo de independência vai ser gestado, ele vai ser estabelecido. E, para ser mais preciso, no ano de 1776. E, efetivamente, a independência só é reconhecida em 1783, ou seja, o país tinha pouquíssimo tempo de independência, então era preciso primeiro consolidar esse processo. Associado a isso, aí sim, vinha a intenção de ampliar o território do país. Por quê? Porque isso, inclusive, daria mais força a esse país recém-independente, mais território e mais potencial de crescimento econômico. Então, por isso, que para que esse processo de consolidação fosse estabelecido, a gestão norte-americana entendia também que havia necessidade de ampliação territorial para o Oeste e tentando, associado a isso, garantir que todo o país se mantivesse unido, ou seja, que houvesse uma unidade territorial sem separação, sem fragmentação do país em vários outros pequenos países, como, por exemplo, vai acontecer na América Espanhola mais adiante, né? Anos mais à frente, algumas décadas mais à frente. Então, esse é um detalhe importante, que inclusive não vamos explicar nessa aula, mas é bom destacar que não foi tão simples, porque houve sim uma tentativa de separação mais lá na frente no século XIX, na metade do século XIX, década de 60, uma tentativa de separação por parte de estados do Sul, né, que culminou ali com a Guerra da Secessão, mas que no final não adiantou porque depois foi tudo reunificado. Mas isso não é o tema, esse não é o tema da aula de hoje, então depois você procura uma aula sobre isso. Aqui é primeiro o processo de ampliação para o Oeste, beleza? Então esses pontos são importantes. Consolidação da independência, ampliação das fronteiras Oeste e garantia da unidade territorial. E neste processo, os nativos são vistos enquanto barreira, quer dizer, eles atrapalham esse processo uma vez que estão ocupando os territórios que os norte-americanos desejam tomar para si. Não que os nativos não sejam norte-americanos, mas quando eu falo norte-americanos aqui, eu estou dizendo daqueles mais alinhados à política do Estado norte-americano. Legal, pessoal? Bom, então ali tem um exemplo de um nativo, né, com vestuário típico, como vocês podem ver. E aqui tem um dos nativos mais conhecidos, do qual nós temos relato, que está muito presente na cultura comum aí, que é o chefe touro sentado, que ele é um chefe dentro da linha dos índios Sioux, eu não sei se fala assim, mas se escreve S-I-O-U-X, beleza? E também é conhecido por, inclusive, fazer parte do chamado Wild West Show, de um cara chamado Buffalo Bill. Wild West Show era uma espécie de circo, de apresentações itinerantes, que rolava nos Estados Unidos, onde eles faziam performances como se fosse cowboy contra indígenas, enfim, e o touro sentado fez parte disso, inclusive, né? Então, aqui é uma figura que acabou sendo muito relevante para poder se associar com os índios americanos. Bom, o fato é que esse processo não foi simples, né? Esse processo de marcha para o oeste, ou seja, sair daquele litoral leste, onde haviam surgido inicialmente as 13 colônias e depois o país independente dos Estados Unidos, não era simples. Era preciso estabelecer uma organização, seduzir pessoas e convencê-las de que esse processo era interessante. Além disso, como eu falei, tinha que bater de frente com os índios. E aqui tem um bom exemplo disso, quer dizer, a carta de um chefe índio chamado Seattle e que vai mandar um relato aqui, uma resposta, uma carta para o presidente americano que pretendia comprar as suas terras. Aqui é um dado importante, tá? Nesse processo de marcha para o oeste, os americanos visavam tanto tomar as terras quanto comprá-las. Então eles faziam uso de todas as possibilidades possíveis de acordo com as circunstâncias para alcançar esse objetivo almejado pelo Estado norte-americano. Mas aqui o chefe Seattle, ele claramente se recusa a vender as suas terras e ele explica por quê nessa carta. E aqui vem a fala dele. Diz assim: se vendermos nossa terra a vós, deveis conservá-la à parte, como sagrada, como um lugar onde mesmo um branco possa ir sorver a brisa aromatizada pelas flores dos bosques. Assim consideraremos vossa proposta de comprar nossa terra. Se nos decidirmos a aceitá-la, farei uma condição.
O homem branco terá que tratar os animais desta terra como se fossem seus irmãos. Sou um selvagem e não compreendo outro modo. Tenho visto milhares de búfalos apodrecerem nas pradarias, deixados pelo homem branco que neles atira de um trem em movimento. Sou um selvagem e não compreendo como o fumegante cavalo de ferro possa ser mais importante que o búfalo, que nós caçamos apenas para nos mantermos vivos. Ou seja, esse relato aqui é claramente uma crítica ao padrão de vida dos Estados Unidos e o padrão de vida que os índios tinham, então essas dissonâncias entre padrões de vida, e claramente ele se mostra aqui relutante a vender as terras porque entende que o homem branco não tem uma boa relação com a natureza, que, segundo ele, é uma coisa que os nativos da sua tribo, do seu grupo, têm. Né? Então eles matam os búfalos, eles não conseguem tratar os animais como seus semelhantes, e ele inclusive usa a ideia de sou um selvagem. Veja, ele usa isso de modo positivo. Geralmente a gente usa essa narrativa, esse adjetivo de modo negativo. Fulano é um selvagem, mas ele usa de modo positivo. Quer dizer, ele está se propondo como um selvagem mesmo. E isso é bom. Quer dizer, ser um selvagem e lidar de perto com a natureza, nada melhor que isso. Então aqui você vê já que há um debate, né? Há um embate, melhor dizendo, com relação à forma de lidar com o ambiente, os animais, enfim, a estrutura aqui ao redor. Bom, seja como for, o governo norte-americano passou o trator, né? Ele fez a coisa acontecer. E fez, inclusive, através da ação até anterior àquela carta, que aquela carta é de 1855, mas os norte-americanos, né, os Estados Unidos, já formalmente, enquanto país, começou a mover as coisas e em 1830 já havia estabelecido, junto ao Congresso, um ato chamado de Indian Removal Act, que nós, em português, geralmente traduzimos como Lei de Remoção Indígena. Tá? Então, que foi assinada em 1830, que era basicamente uma política de realocação, de deslocamento compulsório indígena criado naquele ano. Então, os índios eles eram obrigados a migrar para reservas localizadas a oeste do rio Mississippi. E aí houve casos que alguns índios foram voluntariamente, mas outros não tanto. Então, houve conflitos, né? E aí, há 5 tribos, né? 5 tribos, as chamadas tribos civilizadas, que eram aquelas tribos que já haviam acolhido bastante do padrão colonizador, já tinham aprendido muito com as práticas colonizadoras e já tinham cultura muito semelhante à dos colonizadores, que estão sendo direcionadas para essa região. Tá? Vou mostrar primeiro primeira pintura para vocês, depois eu mostro o nome das tribos. Eu tenho até um mapa com isso aqui. Então essa pintura mostra, tá vendo? Os índios indo a caminho dessa região, os índios Choctaw. Tá? Essa pintura aí é Louisiana Indians Walking Along a Bayou. Então, os índios da Louisiana andando ali ao lado de uma baía. Tá? Pintura do Alfred Boisseau, de 1846. E aqui ó, tem uma boa demonstração das rotas que vão sendo feitas desses nativos saindo das suas regiões de origem e indo para essa região ali que é o território indígena. Tá vendo ali? Indian Territory. Então, eles estão indo para lá. Então, veja, a linha azul são dos índios Cherokee, a linha amarela dos índios Creek, a linha roxa dos Chickasaw, a vermelha dos Seminole e a verde dos Choctaw. Então eles estão indo a oeste do Mississippi, viu? Aquele território ali está a oeste do Mississippi. Tá? O Mississippi ali, Louisiana, Arkansas, e esse território indígena que hoje ficaria no estado que a gente chama de Oklahoma. Beleza? Que tem uma tradição indígena muito forte, inclusive. Bom, pessoal, então quase chegando no fim aqui, o que a gente pode dizer é que esse processo de marcha para o oeste ele foi muito identificado também com um certo princípio de direito quase religioso, sabe, de revelação. A ideia de que havia por parte de Deus uma espécie de permissão ou condução do progresso dentro dos Estados Unidos. E aí eles deveriam mesmo, de fato, promover esse acesso, essa marcha para o oeste. E esse fenômeno ficou conhecido como Destino Manifesto, quer dizer, que é uma doutrina. O fenômeno não, né? A doutrina, né? Ficou conhecida como Destino Manifesto. A ideia de que os americanos eles estavam eleitos por Deus para promover o desenvolvimento e a marcha para o oeste, para de fato levar o país ao progresso e estar na dianteira do mundo de algum modo. Então é como se houvesse uma atribuição divina para que eles de fato levassem esse processo a cabo. Note, então havia ali uma série de elementos. Quer dizer, tem elementos ali transcendentais, pela crença da fé, tem elementos materiais, questão de avanço econômico, tem elementos simbólicos, porque mais território para um país é importante, né? Questões políticas. Então, assim, tem muitas coisas ali associadas a esse processo de marcha para o oeste.
Tá? Até a questão de imigração, porque muitos imigrantes verão aí uma possibilidade de ir para os Estados Unidos e conseguir uma terrinha para morar. Então muitos imigrantes vão ser seduzidos por esse sonho de recomeçar a vida, vão entrar pelo leste americano, né, chegando pelo Atlântico, e vão em direção a essa marcha para o oeste, vão em direção ao oeste para conseguir terras para si. Porque inclusive o governo americano faz esse incentivo, né? Ele faz atos, inclusive, um deles é o Homestead Act, que confere ao imigrante que chega numa terra e torna produtiva o direito sobre essa terra. Ou seja, tem muita gente sendo seduzida por esse processo. Então, como eu falei, há vários elementos que explicam esse processo de marcha para o oeste e há muitas questões em jogo, tanto para o governo americano, quanto para os seus cidadãos e até para imigrantes que estão chegando. E mesmo para os nativos, que estão ali presentes e estão brigando por um território para si. Então tem várias forças ali se sobrepondo e vários interesses sendo amarrados e colocados uns sobre os outros. Bom, mas voltando à questão do destino manifesto, é importante lembrar, portanto, que aqui era uma ideia de uma atribuição divina, né? Que nas falas do Thomas Jefferson seria como a ordem natural das coisas e o curso manifesto dos acontecimentos, ou seja, é o processo mesmo, né? É isso que tem que haver, quer dizer, é um destino que Deus estabeleceu para nós e que nós temos que manifestar, colocar em prática para que venha de fato acontecer. Quer dizer, Deus estabeleceu um horizonte e nós precisamos seguir esse horizonte divino que foi colocado diante de nós. E aqui faz-se muito uso de uma certa corrente doutrinária que a gente chama de calvinismo, a ideia da eleição, né? De Deus eleger, dele escolher, dele selecionar alguns para alguns propósitos, em detrimento de outros. Então isso aqui vai ser muito importante para a formação mental que vai estar por trás desse processo de marcha para o oeste. E aqui ó, tem até uma pintura que mostra bem essa ideia de que do leste vem o progresso em direção ao oeste. Note aqui, ó, esse óleo sobre tela do John Guest de 1832 mostra o quê? Na parte da direita do quadro, tudo com muita luz. E aí da parte da direita também vem pessoas andando sobre cavalos, carroças, vem trens, vem uma linha que inclusive termina na mão dessa figura que está voando aí angelical. Né? Então, como se fosse um telégrafo, na sua mão direita dessa figura angelical tem um livro, deve ser leis, né? Então, quer dizer, o progresso vindo ali, né? As normas, as leis, os meios de transporte, os meios de comunicação, e vai chegando no oeste o quê? Está tudo escuro. Mas isso não tem problema, porque na medida que eles forem avançando, essa escuridão vai ser dissipada pelas luzes. Então, a ideia de marcha para o oeste, enquanto uma marcha do progresso também. Então, tudo isso está colocado nessa lógica aí. E, por fim, aqui vai mostrar para vocês, né, como essa extensão territorial ampliou os Estados Unidos. Veja, ali no ponto 1 da direita, saindo pelo Oceano Atlântico, nós temos aquela região onde originalmente eram as 13 colônias. E a partir daí, ó, houve um processo de expansão, seguindo esses números aí, 2, 3, 4, está na ordem, tá? 2, 3, 4, 5, né? Até chegar ao número 12. Então, todos os processos aí de expansão norte-americanos, tanto através de tomadas de territórios, como vai acontecer, por exemplo, no ponto 2, compra de territórios, como vai acontecer, por exemplo, no ponto 3, né? Louisiana, inclusive o nome Louis era em função do rei Luís, então é uma homenagem, né? Isso tudo é fundamental entender, porque há vários processos aí, compra, tomada, enfim, guerras, né? Então, o número 5, por exemplo, a Flórida é comprada da Espanha, né? Tem anexações em torno de disputas, como o caso do Havaí. Então tem uma série de processos aí sendo colocados. E note, desde do século XVIII acontecendo isso, mas do 3 até o 12 é tudo no século XIX. Então essa marcha para o oeste vai fazer com que o território americano se amplie significativamente. Então isso explica por que um país que era formado por uma faixa costeira ali no leste, tão pequenininha, a princípio, né, comparado com hoje, é uma área grande, mas comparado com hoje é pequena, vai se tornar um país tão grande como esse que nós temos aí diante de nós. Beleza, pessoal? Bom, é isso. Espero que tenham compreendido um pouco mais sobre esse processo, sobre esse fenômeno de expansão aí de marcha para o oeste, entendido o significado disso para os Estados Unidos e as tensões que estão colocadas aí no meio. Sempre há mais o que se dizer com relação a isso, mas eu acho que por hora já serve bastante para os seus interesses. Legal? Um grande abraço, a gente se vê em breve. Não esquece de se inscrever, compartilhar e falar o que vocês querem ver por aqui. Valeu, gente. Tchau, tchau.